Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para trazer desta feita a lição de número 8 dessa revista, desse trimestre, que nos fala sobre a sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Porém, hoje é um tema muito edificante, porque o tema de hoje está nos falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, a lição de número 8. E o texto áureo já nos diz aqui o seguinte, está em Atos, capítulo 2, versículo 4, nos dizendo o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui uma lição muito importante, porque nos últimos dias tem havido alguma falta de discernimento, uma má interpretação concernente a esse assunto. Quando se fala de neopentecostalismo, que se fala muito hoje, mas vamos ver o que a lição está nos mostrando aqui, concernente a esse assunto importantíssimo, principalmente quando nós nos referimos às igrejas pentecostais, ok? Glória a Deus. Então vamos lá. Palavra-chave de hoje: enfraquecimento. Então, sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, ok? A introdução. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Vamos lá no primeiro tópico, ok? O Pentecostes bíblico. Então, o subponto, ou subtópico 1, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Então nós temos aí em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, que nos diz assim, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É o versículo 1, ok? Primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí depois vem, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aí já está nos falando sobre a realidade do Espírito Santo de Deus. Então, prosseguindo, na vida de Bezalel, está aí em Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3. Quem foi Bezalel? O versículo diz assim: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, filho de Uri, da tribo de Judá, e tenho enchido ele do Espírito de Deus, de toda sabedoria, de entendimento, de ciência,
em todo o artifício. Então Deus deu o dom a Bezalel, para que em todo artifício de ouro, prata, bronze, e que ele fizesse obras de arte, né, para o tabernáculo. Então isso aí já era o Espírito de Deus enchendo de sabedoria e operando, ok? Na vida de Bezalel. Então, Gideão, está aí, Juízes 6:34, nós vemos aí também Deus revestindo a Gideão, ok? Do seu espírito para julgar Israel, para defender Israel, para ter vitória sobre os inimigos, assim lutando em prol do povo de Israel. Jefté, Juízes 11:29, está escrito: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então está aí, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. E muitas outras, né? Poderíamos falar de Sansão, como o Espírito de Deus também vinha sobre Sansão, que foi também um dos juízes de Israel, assim como foi Gideão, como foi Jefté. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão e lhe fortificava, lhe dava uma grande força para ele ganhar batalhas, né? Muito significativa, muito importante para o povo de Israel. Na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, ok? Há uma especialidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais. Por exemplo, dos sacerdotes, reis, profetas. Nós temos aí, por exemplo, Êxodo 28:41, que nos diz o seguinte: Arão e seus filhos são ungidos para administrarem o sacerdócio. Então o versículo ali está justamente nos falando sobre a unção, né? Eles foram consagrados, santificados para exercer, para atuar, para trabalhar na obra do sacerdócio, ok? Lá no tabernáculo. Então, eram operações especiais do Espírito de Deus sobre essas pessoas, ok? Então temos aí 1 Samuel 19:16, que nos fala sobre a unção de Jeú, a rei de Israel, e Eliseu ungido a profeta. Deus ordenou ao profeta Elias, né, que havia no versículo anterior ungido Azael como rei da Síria, depois Jeú como rei de Israel e também o profeta Eliseu como profeta em seu lugar, porque logo posteriormente, né, logo após, Deus já tinha um plano de arrebatar Elias no redemoinho, então Eliseu ficaria em seu lugar. Então está aí operação já do Espírito de Deus aí na velha aliança, prosseguindo, ok? Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança, ou no Antigo Testamento. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial, ou uma classe específica. Então temos aí Ezequiel 36:27, Jeremias 31, temos Joel 2:28, né, que nos diz lá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ok? O profeta Joel foi o profeta do Antigo Testamento mais importante nessa questão da profecia do derramamento do Espírito Santo. Ele profetizou poderosamente, nos mostrando: derramarei meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, derramarei do meu espírito sobre meus servos, sobre minhas servas, e eles profetizarão.
Então, tudo isso está falando aí sobre derramamento e sobre a ação do Espírito Santo, ok? Ezequiel 36, 26a, somente a parte A nos diz: e vos darei um coração novo e colocarei dentro de vós o meu Espírito. Então agora o Espírito habita dentro e não mais vindo como forma específica sobre a vida de algumas pessoas. Agora o Espírito faz morada, conforme está escrito lá no livro de Coríntios, né? Vós sois morada de Deus, vós sois templo do Espírito Santo de Deus, ok? Subtópico 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm o cumprimento, certo? Então, está lá em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som impetuoso, como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? Então está aí, essa promessa está em Atos 2, do versículo 1, do versículo 1 em diante, tá? A 4 e mais adiante aí nos fala sobre isso aí. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade, não é? Ou cultura e tudo mais. Ou cargo, né? Que a pessoa pudesse ter... nada disso foi levado em conta, né? Como era levado lá na velha aliança, conforme falando anteriormente. Então nos diz aqui: todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, da antiga aliança, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, nova aliança, a partir de Pentecostes, Deus derramou seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Ok? Então, prosseguindo, vamos lá. Vamos lá agora para o segundo tópico, o tópico número 2, que nos fala sobre o distintivo pentecostal da nossa igreja. Subtópico 1, diz assim: a atualidade dos dons espirituais. Então, os dons espirituais é algo atual, não é algo que ficou somente lá no passado ou somente na velha aliança. Então, a Bíblia faz menção disso, ok? Vamos lá. Atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, nos anos 354 a 430, AC, quer dizer, antes de Cristo, né? Foi a época, né, que ele viveu, vamos dizer assim, me perdoe, antes de Cristo não, depois de Cristo, né? DC, 354 a 430, ok? Da era depois de Cristo. Introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, havia sido restritos ao período apostólico, quer dizer, na época dos apóstolos. Esse ensino moldou o catolicismo medieval, quer dizer, da Idade Média, daquela época, chamada também de Idade das Trevas, ok? Era das Trevas, vamos dizer assim. E mesmo com o advento da grande reforma luterana, quer dizer, de Martinho Lutero, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Isso quer dizer, de dizer que esse Pentecoste somente foi nos tempos dos apóstolos e havia agora cessado. Mas não, isso aí continua, ok? Então, vamos prosseguindo, né? Mais na frente nós vamos discorrer melhor isso aí. Então está escrito aqui: os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Então até hoje é recebido, é visto, é falado, né? Na igreja, línguas estranhas, é operado, os dons espirituais, ok? Que são 9 dons espirituais, que está ali em 1 Coríntios capítulo 12, que nos fala sobre os dons espirituais, né?
fala ali sobre palavra de sabedoria, palavra da ciência, nos fala sobre fé, profecia, dom de discernir de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, são 9 os dons espirituais, ok? Então, continuando aqui. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, a Assembleia de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem, sinceramente, buscar a promessa do Pai e o batismo no Espírito Santo e com fogo. O termo mais adequado não é o batismo com o Espírito Santo, mas sim um batismo no Espírito Santo. Então isso quer dizer imergir, mergulhar no Espírito Santo. Não é? Então, afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço do ministério. Então está em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse aos discípulos, antes dele ascender aos céus, ok? Ele disse aos discípulos, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Em Atos 1 também, aí lá pelo versículo 4, né? Ele diz, estando com eles, né? Jesus estando com os discípulos, né? Determinou-lhes que não ausentassem Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E lá no versículo 8, ele diz, recebereis poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, e até aos confins do mundo, aos confins da terra. Então está aí. E 1 Coríntios 12, 1 31, nos fala aí sobre os dons espirituais. E que essa experiência maravilhosa é distinta, subsequente à experiência do novo nascimento. Quer dizer, ela vem após a experiência do novo nascimento e é possível também a pessoa, antes de ser até mesmo batizado nas águas, receber aí essa promessa do batismo no Espírito Santo. Agora, é claro, a pessoa precisa passar pelo novo nascimento. Então, isso quer dizer aceitar Jesus e agora passar pelo processo de regeneração. Aceitar Jesus para receber o Espírito Santo. E depois a pessoa está apta a receber aí o batismo no Espírito Santo, ok? Então, está aí Atos 10, 44 a 46, né? Nos fala ali quando Pedro pregou ali para Cornélio, sua família, né? E eles receberam a palavra e foram batizados no Espírito Santo, Atos 11, 14, Atos 15, 7 a 9, tudo nos fala sobre essa experiência aí de pessoas que receberam, né? Famílias, pessoas que receberam aí esta promessa do batismo no Espírito Santo. Então, subtópico 2, as línguas como evidência. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, de 1910, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá e capacita a falar. Atos 2, versículo 4, conforme já falamos ainda há pouco, ok? O falar em língua, nesse caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, que está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10, e também o versículo 28. Mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William H. Durham, bem como Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram os missionários suecos que trouxeram aí o pentecostalismo para o nosso país, aqui para o Brasil, ok? Esses da primeira geração criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis, que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal.
A sutileza está em dizer que o falar em línguas de fato existe, contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Então está aí Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Então precisamos crer piamente, ok? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Espírito Santo continua operando nos nossos dias, assim como operou no tempo dos apóstolos, ok? Então vamos lá. Tópico 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Subtópico 1. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Então está aí em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então havia aí uma comunhão plena entre os convertidos naquela época, entre os apóstolos e entre os convertidos, e cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar, ok? Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico, quer dizer, uma teologia liberal sem compromisso com as Escrituras, sem compromisso com a palavra de Deus. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Então sabemos que as Escrituras elas são infalíveis e inerrantes, conforme deixamos bem claro aí na aula anterior, ok? Na lição de número 7. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcos que mostram que segmenta o movimento pentecostal contemporâneo, isso quer dizer, da era atual, dos nossos dias, estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras, ok? Precisamos voltar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. O Espírito é o que vivifica, e o Espírito está em harmonia com a Bíblia, está em harmonia com a palavra de Deus. Então vamos lá. Subtópico de número 2. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, está aí em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia, e não havia, naqueles dias, ok? E não havia visão manifesta naqueles dias. Então, está aqui pela a nova versão atualizada, ok? Assim também os dons espirituais parecem ter tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Então já falamos dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então tudo isso fazem parte dos dons espirituais e precisam ser cultivados e incentivados nas igrejas, né? Claro, as igrejas ditas pentecostais, aquelas que creem nos dons do Espírito Santo de Deus. Não é por causa de desvio doutrinário, por causa também de pessoas que brincam, que têm brincado com os dons espirituais, que têm dado aí profetada,
entregue aí visões de mentira, que tem entrado num sensacionalismo ou na mentira, que a gente vai obstruir, que a gente vai negar, que a gente vai extinguir o Espírito, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, ok? Quer dizer, não desprezar a palavra, e não desprezar também o dom espiritual, ok? Então não podemos extinguir o Espírito, mas que tudo seja, né? Que haja aproveitamento na igreja dos dons espirituais. Todavia, que tudo seja com ordem e com decência, ok? Então, deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa, conforme falamos ainda há pouco. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas, ok? Então, daí a importância de buscarmos cada vez mais o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra, buscarmos a Deus em oração, buscar a comunhão com Deus, para termos o dom de discernir os espíritos. Então, um dom importantíssimo nos nossos dias e que precisamos buscar, ok? Para que o Espírito de Deus não nos deixe confundido e nem enganado. Então, não temos que temer. Precisamos mergulhar e assim fazer valer as Escrituras e a atuação do Espírito Santo de Deus, ok? Então, nós temos aí no livro de Efésios, né? Onde nos diz lá, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, ok? Então, prosseguindo aí, vamos lá, aqui a nossa conclusão. Nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, quer dizer, depois de 100 anos, né, do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Quer dizer, está na origem desse processo, ok? Gênese tem a ver com origem, com início, ok? Então, nós temos aí alguns versículos muito importantes sobre os dons espirituais que vai nos dar uma base para que nós possamos compreender melhor, ok? Essa questão aí dos dons espirituais. Então, vamos lá. Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, né? Versículo 22, nos diz: antes os membros do corpo que parecem ser os mais frágeis, os mais fracos, são necessários. E os que reputamos por menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são mais decorosos, damos muito mais honra. Isso quer dizer, não são decorosos, mas nós damos muito mais honra. Então Deus está usando o apóstolo Paulo, falando uma analogia sobre o corpo humano, sobre a importância de cada membro do corpo, não é? Que todos são necessários. Então, assim, Deus na igreja também colocou, não é? Dons diversificados, usando pessoas. A Bíblia fala sobre dons espirituais, nos fala sobre dons ministeriais e fala sobre operação, né, do Espírito Santo.
Quais são os dons ministeriais? A Bíblia diz que uns são apóstolos, outros pastores, outros doutores ou mestres, outros pastores e outros profetas. A Bíblia é assim, serão todos apóstolos? Serão todos profetas? Serão todos mestres? Então, serão todos pastores? Claro que não. Então, Deus é que chama, o chamado é de Deus. E Deus escolhe a quem Ele quer e usa como Ele quer. Tudo isso é para a glória do nome dEle. E deixando bem claro que o dom de espirituais, ele não é para salvação. Os dons espirituais é uma ferramenta de trabalho. Todavia, não podemos valer, porque temos dons espirituais ou dons ministeriais e achar que por isso estamos salvos. Não, a salvação é pelos frutos do Espírito Santo. Mas o que? Os dons espirituais, eles são importantes para a edificação da igreja, conforme estamos lendo aqui, ok? Então vamos prosseguir aqui na leitura, porque os membros que em nós são mais decentes, vamos dizer assim, né? Não tem necessidade de honrar tanto. Assim Deus formou, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, ok? Então aonde a gente não dá nada, que a coisa parece não ter motivo nenhum, então Deus dá honra, né? Deus faz. Então Deus sabe como trabalhar, ok? Então, assim, para que não haja divisão no corpo. Então, assim, Deus não quer também que haja divisão na igreja, ok? Mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros, ok? Então, Deus dá dons específicos na igreja, pessoas com dons ministeriais, e com dons ministeriais, como já falamos, com dons espirituais também, e usa cada um de uma certa forma, né? Para o quê? Para haver a edificação no corpo. O corpo é a igreja, onde Cristo é cabeça, ok? Então, prosseguindo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Então, analogia do corpo. Assim deve ser a igreja de Cristo, né? Precisamos de estar unidos, ok? E edificando uns aos outros, nos preocupando uns com os outros, não é? Porque precisamos uns dos outros, porque somos o corpo de Cristo. O corpo, para estar bem ajustado, precisa do braço, das pernas, precisa da boca, da orelha, do nariz, dos olhos, precisa dos pés, não é? E se a cabeça dizer para os pés, você não faz parte do corpo, e por isso vai deixar de ser do corpo? Vai continuar no corpo. Então, se somos o corpo de Cristo, não temos para onde correr. Precisamos ser unidos, ok? E valorizar uns aos outros, valorizar os dons espirituais que Deus concede a cada um, ok? Então, encerrando aqui, esse versículo do 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 ao 27. Encerrando agora no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok? Aleluia. Então que Deus abençoe. E que você possa buscar cada vez mais a intensidade dos dons espirituais, né? Valorizar, ok? Que Deus abençoe. Então vamos orar, ok? Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí o teu povo, eis aí a tua igreja, eis aí teu filho, tua filha, Pai, essa pessoa, essa vida que está ao alcance, Pai, desta palavra. Meu Deus, que venha, Pai, receber um avivamento da tua parte, que o Espírito de Deus, Pai, venha de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Meu Deus, vai tocando agora, vai operando agora, o Senhor vai desenrolando agora, e em nome do Senhor Jesus, Pai, aleluia, eu abençoo, Pai, aleluia, essa vida, Pai, com toda sorte de bênçãos,
em nome de Jesus, principalmente bênçãos espirituais, aleluia, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima lição. Amém. Fique na paz do Senhor.